Queridos irmãos e irmãs, está no ar mais um programa Palavra da Salvação. Hoje é quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum e vamos meditar juntos no Evangelho que a liturgia hoje nos apresenta, Lucas 4, 38 a 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Este evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nos apresenta dois momentos da vida do Cristo. Primeiro, quando ele entra na casa de Simão depois de sair da sinagoga. Jesus tem diante de si a sogra de Simão, que está sofrendo com uma febre alta, e começam a pedir a Jesus em favor dela. O texto diz que Jesus ordenou a febre, ameaçou a febre, e a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-los. Duas coisas importantes nessa primeira parte do Evangelho. Primeiro, a eficácia da palavra de Jesus. Pelo poder da sua palavra, ele ordena e os espíritos saem. Pelo poder da sua palavra, ele ordena e a sogra de Pedro é curada. E depois, o sentido espiritual de quem recebe uma graça de Jesus. A sogra de Pedro não recebeu a cura e simplesmente ficou contente pelo milagre, mas começou a servir. Assim também nós, quando somos atingidos pela palavra do Senhor e curados por ela e transformados por ela, Ele espera que nós possamos também nos colocar a serviço dele através dos irmãos a quem Ele nos envia. A segunda parte do Evangelho é aquela em que, ao pôr do sol, todos começam a levar a Jesus muitos doentes. E então Jesus começa a curar os enfermos e também a expulsar os demônios. Os demônios que pela boca dos possessos começavam a dizer que Jesus era o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e os mandava calar-se porque eles sabiam que ele era o Messias. Por que Jesus não queria que os demônios dissessem que ele era o Messias? Por um motivo simples. Porque era muito perigoso que aquela multidão começasse a achar que Jesus era Messias simplesmente no sentido de curar doenças, ou de multiplicar pães, ou de dar quaisquer outros benefícios. Jesus queria que eles entendessem o sentido profundo da sua messianidade. Ele veio para salvar o homem, para abrir aos homens a porta da vida eterna. Por isso era necessário percorrer ainda um caminho. Só depois da sua morte, da sua ressurreição, é que eles poderiam entender que tipo de Messias ele era. Não o Messias político ou milagreiro, mas o Messias que veio para abrir aos homens a porta da eternidade. É por isso que Jesus, no confronto com os demônios, insistia e ordenava que eles se calassem, para que eles não antecipassem a notícia da sua messianidade e assim acabassem induzindo aos homens a ter uma compreensão falsa do tipo de Messias que era Jesus. Que nós possamos hoje, queridos irmãos e irmãs, à luz dessa palavra, deixarmos-nos também atingir e curar pela palavra de Jesus. E que, uma vez curados e transformados por ela, possamos, como a sogra de Pedro, nos colocar a serviço. E possamos também abrir o nosso coração para reconhecer em Jesus o verdadeiro sentido da sua messianidade. Não aquele que veio para nos dar coisas, mas aquele que veio para nos dar a coisa mais importante de todas, a salvação e a vida eterna que ele nos deu com o preço do seu sangue, da sua morte e da sua ressurreição. Que essa bênção ajude a mim e a você a abrirmos cada vez mais o coração para o Senhor. O Senhor esteja convosco, que desça e permaneça sobre você a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.